Quero desejar a todos os meus irmãos judeus e não judeus, maçons e não maçons, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado e convidá-los a mais uma reflexão. Hoje eu quero convidá-los a refletir como eu cheguei à conclusão de que Jesus não poderia ser de forma nenhuma, na sua época, o Messias, o Rei Salvador esperado pelos judeus de Jerusalém, que os judeus de Jerusalém esperavam para combater as autoridades romanas. E para você entender como eu cheguei a essa conclusão, a gente precisa mergulhar nos mitos, né, nas mitologias, né, nas metáforas que tem dentro dessa política, dentro desse governo político religioso, para você entender como eu cheguei a essa conclusão. Então, quando você lembra de Deus, você também tem que lembrar do imperador, né? Quando você lembra do Filho de Deus, você tem que lembrar também do rei, você tem que lembrar das classes dominantes, dos anjos que eram conhecidos como os mensageiros, né, como os guardas, os sacerdotes. Quando você pensa em céu, você tem que pensar nas instituições de poder, como o Templo de Jerusalém, que o próprio Jesus falou que era a casa do Pai dele. Então, se o Pai dele habitava no céu e o Templo de Jerusalém era a casa do Pai dele, o Templo de Jerusalém e o céu logo era a mesma coisa, né? E o céu era isso, as instituições de poder, o templo, o palácio, o castelo, certo? E tinha a terra era o campo que o rei, que o imperador, que o Deus tinha criado, certo? E no campo ele precisava de pessoas para plantar e colher, para alimentar o rei e a classe do rei, que eram os soldados, os anjos, os mensageiros, os sacerdotes, certo? E nessa terra ele precisou colocar os filhos dos homens, então os filhos dos homens são os camponeses, certo? Por quê? Porque eles trabalhavam para alimentar Deus e a sua classe dominante, certo? E veja bem, tinha uma regrinha muito básica entre eles, muito importante, que os filhos de Deus não poderiam ter relação sexual com a filha dos homens. Toda vez que isso acontecia, Deus destruía a terra, seja em forma de dilúvio ou em forma de fogo, né? Ou através do fogo, certo? Porque ele não queria que os filhos de Deus tivessem relações sexuais com a filha dos homens, ou seja, as autoridades com os camponeses, certo? E por que que isso acontece, senhoras e senhores? Isso acontece justamente porque Deus não queria, né, que essas classes se misturassem, certo? Então os filhos de Deus não poderiam ter relação sexual com o filho dos homens. E aonde que Jesus se encaixa nisso e o Espírito Santo se encaixa nisso, certo? É que como Jesus poderia ser considerado filho de Deus, mas filho de Deus na categoria de sacerdote, certo? E não na categoria de rei. E o Espírito Santo deveria saber disso, porque quando você pensa no Espírito Santo, você pensa no ser santo. O ser santo é exatamente quem? O sacerdote. Por quê? Porque na tradição do judeu, a mulher que incentivou o homem a pecar, a cometer o pecado, a desobedecer a Deus. Então, todo sacerdote que é eleito para ser toda pessoa que é eleita para ser sacerdote, ela tem que ser casta, né? Ela tem que ser uma pessoa celibata, né? Ela tem que ser uma pessoa eunuco, né? Tanto que Jesus dizia para os discípulos dele que aqueles para entrar no reino dos céus deveriam se desistir das relações sexuais, né? Se tornar celibatos, né? Justamente por quê? Porque o sacerdote ele tinha que cuidar do ritual, das coisas de Deus, né? Então, não era muito bom que ele tivesse uma mulher nesse sentido, já que a figura da mulher que era que fez Adão desobedecer a Deus, certo? E por que que eu estou dizendo isso, senhoras e senhores? Porque Jesus vai dizer que os 144 mil eleitos dele, né, que ele deu o nome de ser, deu o direito de ser filho de Deus, eram 144 mil virgens, e porque eles eram virgens, eles eram santos. Ou seja, foram eleitos sacerdotes para cuidar das coisas do templo junto com Jesus, porque eram santos, eram virgens. Então, santo aqui é virgem. Então, por que que eu estou dizendo isso? Porque quando você presta atenção no texto, o texto diz que o Pai de Jesus é o Espírito Santo e foi ele que nomeou Jesus como rei, você vê que por dois motivos o Espírito Santo não tinha autoridade para fazer isso. Primeiro, porque ele era filho de Deus, por ser Espírito Santo, fazer parte dos santos, né, do sacerdócio, né, ele não poderia ter relação sexual com o filho dos homens, né? E segundo, que só o fato dele ser sacerdote, ele ter que abandonar as relações sexuais, ele já não poderia ter relação sexual com Maria, certo? Então, nesse sentido, Jesus não era nem para ter existido. Quem disse para Jesus que ele seria rei, que era o Espírito Santo, não tinha autoridade para formar ele rei. Se o Filho do Homem quisesse ser a única oportunidade que o Filho do Homem tinha para ser filho de Deus
era ser filho primogênito, porque como o povo pedia um rei, e Deus tinha dito para Samuel que o rei teria direito sobre o filho dos povos, seria dono do filho dos povos. Então, o que acontece? Para exercer nessa política e religião, né, nesse cenário político-religioso, nesse governo político-religioso, alguém que trabalhe no templo, que cuide das coisas de Deus, né, ele precisa ser celibato, né? Ele precisa ser virgem, ele não pode se relacionar com mulher, certo? E Jesus, senhoras e senhores, o Espírito Santo, ele não poderia gerar, né, Jesus por esse motivo. Ele não poderia fazer Jesus rei nesse motivo, por esse motivo, né? Primeiro que não poderia transar com Maria, que é a única forma de fazer filho, porque ele era da classe de Deus, né, filho de Deus, não poderia ter relações sexuais com os filhos dos homens, né? E segundo, porque ele era sacerdote. Ele não podia ter relação sexual com ninguém, né? Jesus não poderia ser rei, por quê? Porque rei aqui você precisa ser príncipe, né? Jesus não era príncipe, ele não vinha de uma família de rei, ele vinha de uma família de pessoas muito humildes lá de Nazaré. Então, Jesus, senhoras e senhores, o Espírito Santo, ele não poderia jamais dar autoridade e dar o título de rei que ele deu para Jesus. Porque se o filho do homem quisesse ser filho de Deus, a única oportunidade que ele tinha era nascer primogênito, né? Porque ele nascendo primogênito, a mãe dele na lei tinha que consagrar ele para ser sacerdote, né? Então Jesus foi lhe dado o direito de ser filho de Deus, mas na categoria de sacerdote, não não de rei, né? Ele chega até a extrapolar, porque ele se faz passar pelo próprio Deus, chega até a perdoar pecados, né? Então ele não era rei nem para o pessoal de Jerusalém, porque o povo de Jerusalém não poderia aceitar ele como rei, justamente porque eles tinham o templo de Jerusalém como casa de oração, como casa de sacrifício, como Moisés mandou como lei perpétua, e aceitar Jesus como rei, como João apresentava, mesmo sendo profeta, era ruim para eles. Por quê? Porque João apresentava Jesus como cordeiro que ia morrer pelo pecado de todos eles, e eles não poderiam jamais substituir o sacrifício de animais para perdão dos pecados, que era o cordeiro que eles já tinham para sacrificar ali, para perdão dos pecados, e sacrificar um homem no lugar, né? Eles não poderiam aceitar Jesus ser rei nesse sentido, né? E também não poderiam aceitar Jesus sendo rei, sendo nomeado rei pelo Espírito Santo, justamente por quê? Porque o Espírito Santo, na categoria de sacerdote, não deveria nem sequer ter engravidado Maria, porque não poderia se relacionar com os filhos dos homens, muito menos com mulher nenhuma. Então, quanto mais fazer filho, né? E ele também não poderia ser rei nem sequer para os próprios discípulos dele, né? Porque João apresentava ele como se ele fosse o cordeiro que viesse tirar o pecado do mundo, que morresse por ele, por João e por seus discípulos. Quando João está preso e ouve Jesus falar que as pessoas não deveriam salvar a sua própria vida, que deveriam morrer por ele, que deveriam pegar a sua própria cruz e seguir ele, João chega a mandar 2 discípulos lá, né, desacreditando se Jesus era o Cristo que ele estava esperando. Então, ou seja, Jesus, enquanto João pedia um Cristo que morresse pelo pecado dele, que salvasse ele da prisão, Jesus já dizia o contrário: vocês que têm que morrer por mim, não esperar com que eu morra por vocês. Então ele não servia para ser Messias, Rei Salvador, nem sequer de João e dos discípulos de João, né? Quanto mais do povo de Nazaré, né? Que não esperava jamais vir um profeta lá de Nazaré, né? O povo de Jerusalém não esperava jamais vir um profeta lá de Nazaré, né? Tanto que o debate entre eles será que de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Mas Jesus, ele cai nesse engano, né? Ele é vítima desse engano de acreditar que ele é filho de Deus. Na verdade, ele é filho de Deus na categoria de sacerdote, né? Mas não na categoria de rei, né? Ele não é filho de Deus na categoria de rei, mas sim na categoria de sacerdote. O Espírito Santo que disse para ele, que mentiu para ele que ele seria rei dos judeus, mentiu para ele, porque ele, Espírito Santo, na função de filho de Deus, não poderia sequer engravidar Maria, porque era proibido ter relações sexuais do filho de Deus com o filho dos homens, né? E o Espírito Santo era filho de Deus, Maria, filho dos homens, dos camponeses, né? E também porque ele, na posição de santo, de sacerdote, né, não poderia sequer ter relação sexual com uma mulher, tinha que ser casto, né? Tinha que se desistir das relações sexuais, se tornar eunuco, né? Celibato, né? Então, senhoras e senhores, veja que não tem como Jesus ser o rei dos judeus, né? Não tem como Jesus ser rei em Jerusalém, né? Tanto que ele não foi rei, né? Tanto que ele mesmo dava indício que não queria morrer pelos discípulos dele, ao ponto de pedir na última ceia oração para o pai dele, para afastar dele 3 vezes aquele cálice,
né? Ou seja, não queria ter o sangue dele derramado por aquelas pessoas ali, né? Nem ele queria ser esse Messias que João apresentava, esse Cristo que João apresentava, que a humanidade espera hoje, que morra pelos pecados delas, né? Então, senhoras e senhores, veja bem, Jesus, ele jamais seria aceito, né, em Jerusalém como rei, né? Porque o povo de Jerusalém, eles queriam um rei, esperavam um Messias que viesse combater os romanos, mas acima de tudo, né, mantesse o templo de Jerusalém como casa de oração, como casa de sacrifício, como mandava na lei de Moisés, uma lei perpétua. E eles tinham o profeta como autoridade, né? Então eles não poderiam aceitar Jesus, mesmo que Jesus fosse abençoado por um profeta, porque o profeta João não era bem visto por eles. Porque a estratégia de João de transformar Jesus em cordeiro para morrer pelo pecado dos outros, né, está abominando a lei de sacrifício do cordeiro, porque Jesus não poderia ser o cordeiro que morria pelo pecado de todos perante a lei. Por quê? Porque ele não era um cordeiro, ele era um ser humano. E o cordeiro era morto justamente para que o ser humano não tivesse que morrer, né? O animal morre no lugar do ser humano justamente para o ser humano não ter que morrer. Então Jesus não era o Messias esperado nem pelo povo de Jerusalém, nem pelos seus próprios discípulos. Ele era no máximo um sacerdote, mas por causa da mentira que contaram para ele, aí as pessoas vão dizer, mas o anjo, né, não pode ter acontecido isso porque o anjo não mente, o anjo não fala mentira. Fala mentira sim, né? Faz coisa errada sim. Tanto que no livro de Enoque, que foi considerado apócrifo, esses anjos que tiveram relações sexuais também, que eram filhos de Deus com as filhas dos homens, né? Eles ficaram presos em prisões eternas. Então, se é anjo ou não importa. Ele pode se corromper, ele pode mentir, como fez para Jesus aqui, prometeu para Jesus aqui coisas impossíveis, né? Se ele incentivou o Espírito Santo a engravidar Maria, ele estava mais errado ainda, tanto quanto o Espírito Santo, porque eles eram filhos de Deus, não poderiam engravidar uma mulher, o filho dos homens, né? Ainda mais o Espírito Santo, que era sacerdote, né? Porque eu já falei aqui, o santo é aquele que não faz relação sexual, que se torna eunuco, celibato, né? E por que ele se torna celibato? Porque ele vai cuidar do reino, ele vai cuidar do templo de Jerusalém. E na tradição, quem fez o homem pecar foi a mulher. Então, se ele vai cuidar dos rituais, das coisas de Deus, das questões dos pecados, né, ele deve ser o primeiro exemplo a não ter nenhum pecado, e para isso é melhor nem se relacionar, que aí não comete adultério, né, não comete relações sexuais ilícitas de nenhuma forma. Mas veja que Jesus não era o Messias esperado, nem sequer. A família dele, inclusive, achava que ele era louco, né? Mas ele não era o judeu, não era o líder esperado, o Messias esperado, né? O rei queria libertar o povo esperado, nem pelo povo de Jerusalém, nem pelo povo de João, nem pelo próprio João, né? Então, por que ele sofreu desse jeito? Porque ele acreditou numa mentira muito grande, né? Ele jamais deveria ser rei dos judeus, mas sim apenas um sacerdote, né? Por quê? Porque quem nomeava o rei era o imperador, tanto que os judeus, quando ele estava sendo julgado, falou para César, se você aceitar ele como rei, você não é amigo de César, porque quem elege o rei aqui é César, é o imperador. Então termina o vídeo às 13h33.